Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penafort. Bem-vindos à Escola Bíblica Dominical. Lição de número 9 para o dia 29 de agosto de 2021. Assunto da lição: o reinado de Joás. Na verdade, Joás, quando lemos aqui em 2 Reis, capítulo 11 e 12, então percebemos que Joás, enquanto ele seguia os passos do sacerdote Joiada, este homem foi bem sucedido, mas depois da morte de Joiada, ele se desviou, indo para a impiedade e deixando que a idolatria tomasse conta do seu império, e assim o orgulho e a impiedade tomou conta do seu coração. E a consequência foi que a própria Síria invadiu o seu reino e os seus conhecidos servos o mataram. Então, é perigoso quando o homem sai da presença de Deus. Portanto, meu amado irmão, você e eu, levanta-te, levantemo-nos, resplandecemos, porque já vem a nossa luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre nós. Com apenas 7 anos de idade, Joás subiu ao trono, Ele foi coroado rei e ele foi muito bem sucedido durante a obediência à palavra de Deus. Joás recebeu livramentos, porque quando Atalha matou ou estava matando todos os descendentes reais, ele foi escondido lá no templo por 6 anos, e ali ficou até que chegou a hora de ele, com 7 anos, ser coroado rei. Joiada foi um sacerdote muito corajoso e muito esforçado para que abençoasse a vida de Joás. Portanto, sempre Deus há de levantar alguém para nos ajudar, para nos abençoar, para que sejamos ricamente abençoados em nome de Jesus. Então, vamos confiar no Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. A estratégia que Joiada realizou foi exatamente perfeita, perfeita, e conseguiu coroar o Joás a rei. Há momentos, meus amados, em que o perigo cerca sem que o percebamos. São nessas horas que o Senhor intervém, nos ajudando, concedendo escape e proteção. Foi o que aconteceu na vida de Joás. O reinado de Joás, no seu reinado, ele fez a reparação do templo, ele restaurou o culto ao Senhor, ele procurou renovar a aliança com Deus e todos servirem ao Senhor com alegria, porque ele estava no plano de Deus, na graça do Senhor, sob a direção de Joiada, o sacerdote que ainda estava vivo no tempo, quando ainda direcionou a vida do rei. E durante esse direcionamento e obediência do rei, então houve prosperidade naquela nação. A fidelidade dos tesoureiros é bem notório, porque Joás mandou que fizessem arrecadação financeira entre o povo e conseguir restaurar, abençoar a casa de Deus. E o dinheiro que fora arrecadado, os sacerdotes investiram na obra do Senhor. Então, a fidelidade, meus amados, é
um atributo que enobrece qualquer um de nós. Portanto, esses sacerdotes, esses administradores das finanças, autorizadas pelo rei para reparar o templo do Senhor, e para o povo ter algo para que eles pudessem glorificar e exaltar o nome do Senhor, então eles foram bem-sucedidos, eles foram fiéis. Então a fidelidade é um atributo que enobrece a nossa vida. Vamos ser fiel até a morte. A palavra diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Portanto, aqueles que administram os bens destinados para a obra de Deus devem fazê-lo com dedicação, verdade e amor, porque o nosso Deus, Ele é um Deus que ama a fidelidade, ama o amor. Aquele que confia no Senhor é como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. A conspiração contra Joás. Joás, ele recebeu esse perigo em sua vida quando houve conspiração para o matar. Então houve o declínio do seu reinado. O seu reinado perdeu a consistência porque Joás estava desobedecendo à vontade do Senhor. Então o rei da Síria, ele invadiu a Judá, invadiu o reinado de Joás e conseguiu dominar toda aquela região. No entanto, os servos de Joás, os servos de Joás, eles conspiraram contra ele e mataram-no. Então, quando o homem sai do plano de Deus, ele também pode cair na cilada do adversário. Portanto, vamos permanecer na graça e no conhecimento, porque o rei foi morto pelos seus próprios servos. E agora, meus amados, é preciso nós também tomarmos cuidado para que o Senhor não permita juízos sobre a nossa vida, mas vamos entender que quão perigoso é abandonar os bons conselhos do céu para buscar os maus conselhos terrenos. Então vamos ficar com os conselhos da palavra de Deus. Não podemos deixar de discernir as coisas do Espírito, pois a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. Portanto, a desobediência a Deus e a confiança na força do próprio braço nos levam a escolhas ruins que afetam o destino da nossa vida. Portanto, vamos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Joás foi levado ao trono por uma ação divina, organizada pelo sacerdote Joiada. No início do seu reinado, ele reparou o templo e mandou construir vários artefatos para o ofício sagrado. Porém, após a morte do sacerdote Joiada, ele começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Passou a adorar ídolos e perdeu completamente a noção de justiça ao mandar assassinar o profeta Zacarias. Seu reino entrou em decadência e ele acabou assassinado por 2 de seus servos. Portanto, meus amados irmãos, Deus é que nos dá vitória. O Senhor dos Exércitos está conosco e vamos orar para que a nossa vida seja pautada na palavra de Deus, na obediência a Deus, e seremos mais que vencedor em nome de Jesus. Tenha uma boa escola dominical e seja ricamente abençoado em nome de Jesus Cristo.